Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de CSS aqui do canal Programação Web. O CSS é o que define o estilo, as cores, as fontes, enfim, a parte estética de páginas na web. Aprender CSS é fundamental para ter um site bonito, para você ter tudo de forma estética, com design elegante. Então esse curso vai ser essencial para você conseguir fazer sites maravilhosos usando a programação web. Caso você ainda não tenha assistido, eu te indico que você clique aqui no card e que você assista o vídeo que eu ensino qual é o programa para a gente aprender a programar, qual é o programa que a gente usa para digitar as linhas de código, vai estar aqui no card. E também, se você está chegando direto nesse curso de CSS, mas não tem o fundamento de HTML, que é a linguagem de programação que você precisa aprender antes do CSS, então eu também te recomendo clicar aqui no card e começar a assistir a playlist de HTML primeiro. Aí depois você vem aqui para o nosso curso de CSS, porque um vai complementar o outro, beleza? Esse conteúdo é um conteúdo 100% gratuito, mas com um material que seria de curso pago. Então, com certeza, você vai tirar o proveito maravilhoso, mesmo sendo gratuito, de algo que seria de curso pago, com qualidade. Então, desde já, deixa o seu gostei para mostrar sua gratidão, para mostrar que você realmente está gostando desse conteúdo que está sendo entregue para você 100% de forma gratuita, que isso me ajuda muito, beleza? Então, vamos lá, vamos para o nosso curso, vamos começar. CSS é uma sigla de um termo em inglês que significa Cascading Style Sheets, ou que traduzido para o português significa, folha de estilo em cascata. O CSS eu gosto de falar que é o casamento perfeito com o HTML, porque como a gente já estudou aqui no módulo passado, o HTML ele forma o conteúdo. Já o CSS ele vai determinar os comportamentos estéticos da sua página. Então, por exemplo, a cor do fundo, a cor do texto, o tamanho da fonte, os espaçamentos, o layout no geral, ajustar as imagens, enfim. O CSS ele foi desenvolvido pelo órgão que regulamenta a internet, que é a W3C, em 1996, por um motivo bem simples. O HTML ele não foi criado para ser estiloso, para trazer uma experiência para o usuário de forma visual. Era simplesmente para colocar as informações ali na tela. Para colocar o texto, para colocar os parágrafos e assim por diante, assim como a gente viu no módulo passado. Mas se viu a necessidade de fazer algo muito mais estilizado, Você poder mudar fontes, mudar cores, estilos, para fazer uma coisa bem interessante para a pessoa que está vendo, já que a internet ela é muito visual. E por isso foi criado o CSS para complementar o HTML, ele veio depois, um pouco mais tarde. O CSS ele funciona através de arquivos do tipo .css, que é um arquivo que vai determinar com alguns seletores o comportamento daquele elemento HTML específico. Então aqui na tela a gente tem um exemplo bem básico para você entender. Imagina que a gente tem uma tag de parágrafo e aqui do lado a gente mostra como que a gente quer que esse parágrafo se comporte no arquivo CSS. A gente está indicando ali, por exemplo, que esse parágrafo vai ter a cor vermelha, ou red em inglês. É importante conhecer bem as propriedades do CSS, cada uma delas e como elas funcionam, para a gente conseguir ter a capacidade de estilizar o nosso código HTML da maneira como a gente deseja, da maneira como a gente quer que ele se comporte. Agora então, para a gente fazer na prática o nosso projeto utilizando o CSS, a gente vai fazer o seguinte: a gente estava aqui com as nossas aulas de HTML, a gente tem até na nossa pasta de sites aqui no C2.sites, a gente fez uma pasta chamada aula HTML. Nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos fechar essa pasta, vir aqui em File, Close Folder, para a gente fechar esse projetinho aqui no nosso VS Code, deixar ele zerado, pode até fechar esse um título que aparece aqui, para ficar assim com o símbolo do VS Code. E a gente vai lá na nossa pasta aqui dos nossos projetos, a gente vai criar um novo projetinho aqui, para a gente poder trabalhar com o CSS separado aqui nas nossas aulas, para a gente ter os módulos bem definidos aqui do que a gente está trabalhando, certo, pessoal? Então eu vou chamar essa pasta de aula-css, já que a gente aprendeu que não é bom a gente dar espaços e tudo mais, nem caracteres especiais. Então eu vou colocar o traço aqui. E eu vou fazer o seguinte, com o meu VS Code aqui, vou restaurar ele, deixar ele menorzinho. Vou pegar essa pasta aula, não a aula HTML, aula CSS, e vou arrastar aqui para dentro do VS Code. Então vou arrastar para cá,
para ele já abrir a minha pastinha aqui do projeto. Outra maneira que eu tenho para fazer aqui é vindo em File, Open Folder, né, para a gente abrir a pastinha aula CSS que a gente acabou de criar, certo? Aqui dentro do nosso projeto aula CSS, a gente vai criar um novo arquivo, clicando aqui no botão para criar um arquivo chamado index.html. Vamos fazer uma página HTML simples. E aqui nós vamos colocar um HTML5 básico, padrão, PTBR Brasil. Aqui eu vou colocar o título do site de Aprendendo CSS, certo? Muito bem. Nessa aula, pessoal, nós vamos aprender a primeira maneira da gente colocar CSS nos nossos documentos, que é o CSS chamado de CSS inline, ou seja, CSS em linha. É quando a gente coloca o CSS dentro do próprio componente HTML, dentro do próprio elemento HTML que a gente está trabalhando. Então, para exemplificar isso, a gente tem aqui a nossa tag body, né, que é a tag principal do corpo do nosso site. Tudo que a gente coloca dentro do body é o que vai aparecer para o usuário, certo? Eu vou rodar aqui o meu site no Live Server, vou clicar com o botão direito, Open in Live Server, vou fazer dessa forma aqui. E aí ele vai startar o meu sitezinho aqui. Deixa eu restaurar, deixar ele aqui no canto. Isso aqui também vou restaurar aqui para a gente conseguir ver assim, certo? Beleza. Então quando a gente trabalha com CSS inline, quer dizer, o CSS que a gente vai colocar os comandos no próprio elemento, a gente sempre faz da seguinte forma. No elemento que a gente quer trabalhar, no caso aqui que vai ser a tag body, que é a tag aqui responsável pelo corpo do meu site, eu vou colocar uma propriedade, um atributo chamado style, assim, ó, estilo. Ó, até aqui explica, ó, contém uma declaração de CSS para ser aplicada no elemento. Então eu coloco aqui style, dou um igual, aspas duplas, e aqui dentro eu passo as propriedades CSS, o tipo de comportamento que eu quero que ele tenha. Quando eu coloco o style assim, dentro de uma tag HTML, eu estou determinando que este estilo CSS só vai funcionar para esse elemento que eu estou selecionando. No caso aqui, só vai funcionar para a tag body, certo? Então, ó, se eu colocasse aqui uma propriedade, a gente vai ver nas próximas aulas cada uma dessas propriedades as que a gente mais trabalha, certo? Mas para você entender como funciona o CSS que é inline, o CSS na própria tag HTML. Eu poderia colocar aqui, ó, background, que quer dizer fundo, e eu vou colocar que o fundo é yellow, que é amarelo em inglês. Ó, coloquei que o estilo, o fundo, eu quero que seja amarelo. Se eu der um Ctrl S, olha o que vai acontecer. A minha página aqui, o meu body, ficou com o corpo dele aqui, com o fundo amarelo, certo? Porque eu determinei, através desse estilo, desse style que eu coloquei dentro da própria tag HTML, que eu queria que o comportamento dessa tag fosse assim, o fundo fosse amarelo. Outro exemplo, vou colocar aqui um título 1. Meu primeiro site com CSS. Eu determinei aqui um título 1, normal, HTML básico, mas eu poderia colocar uma propriedade CSS diretamente aqui nesse meu elemento, nessa minha tag. Eu colocaria style igual aspas duplas, e aqui eu posso determinar, por exemplo, que eu quero que a cor desse texto, ou color, uma propriedade CSS, seja azul. Vou colocar assim, blue. Então, Ctrl S para salvar, olha lá o que aconteceu. Eu determinei que esse meu título vai ser azul, certo? Ah, mas eu acho que essa fonte está muito pequena. Então, eu poderia colocar mais um atributo aqui. Eu colocaria ponto e vírgula para separar um atributo de outro. E aqui eu vou colocar outra propriedade CSS, que é o font-size. Ó, font size. Eu vou colocar o tamanho da fonte. Eu vou colocar 88 px, que é 88 pixels. Quando eu der um Ctrl S, olha só, fiquei com a fonte gigantona aqui na minha página, certo? Então é assim que funciona o CSS chamado inline. Quer dizer que você vai colocar aqui os atributos CSS diretamente no componente que você quer que seja alterado. Isso é uma maneira de a gente fazer o CSS, certo?
Mas nem sempre isso é prático, pessoal. Nem sempre isso aqui é prático. Por quê? Porque isso vai funcionar só nesse componente aqui. Por exemplo, eu determinei que a cor azul do título 1 ia ser nesse componente aqui. Agora, se eu aqui embaixo fizesse mais um componente, ó, se eu colocasse aqui, deixa eu só pular aqui uma linha. Se eu colocasse aqui mais um H1 e escrevesse assim, outro componente, certo? Se eu fizesse dessa forma, olha o que ia acontecer. Ele não ia ter aquela estilização desse primeiro, porque eu coloquei que esse estilo só vai funcionar para essa primeira tag aqui que eu coloquei, certo? Então, existem outros recursos que a gente pode trabalhar com o CSS para que um determinado comportamento funcione para todas as tags do nosso documento, por exemplo, todos os H1s, certo? A gente vai ver como fazer esse tipo de declaração de CSS na próxima aula. CSS que é na própria página, que a gente coloca as instruções e não na tag especificamente. Mas a gente vai ver isso na próxima aula. Nessa aula, então, o que eu quero que você grave é o CSS inline, ou em linha. O CSS em linha é quando a gente coloca o atributo style numa tag específica, abre aspas duplas e aqui dentro, a gente passa a instrução que a gente quer. Por exemplo, fundo amarelo, que a cor vai ser azul, tamanho da fonte, etc. Na próxima aula, nós vamos aprender o CSS incorporado. Vejo você na próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha te ajudado. Se você quiser continuar assistindo o curso, pode continuar clicando num desses cards que estão aparecendo aqui. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre programação web e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!